Vida Cristã Jacuzzi. Talvez você seja um dos que entrou, que olhou assim, Jacuzzi, que é isso? Esse vídeo é um vídeo muito pastoral. Eu penso muito na nossa PIBAB, na nossa IBCO, essas duas igrejas que eu tenho um grato privilégio de pastorear. Mas também é para você que está nos prestigiando, assistindo, seja muito bem-vindo. Essa reflexão de hoje, ela é resultado de um processamento de experiências, que eu vou compartilhar uma delas, de leituras que eu tenho feito e pensando de modo prático em algumas áreas que eu tenho observado na vida da igreja. E eu espero que seja conselhos práticos de encorajamento para todos nós em meio a essa fase de pandemia e essa fase agora em que a nossa mente está um pouco saturada de tudo isso, mas que traz a necessidade de nos gastarmos e de nos deixar permitir gastarmos pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Como eu falei em resultado de leituras, eu quero destacar dois livros dentre esses que eu li. Primeiro, do pastor português Tiago Cavaco, 6 sermões contra a preguiça, lançado por Edições Vida Nova. E o outro livro, esse eu tenho aqui uma edição bem antiga, a capa não é tão bonita, é a edição de 1999, Religião Vida Mansa, do J. Packer, lançado por Cultura Cristã. Jacuzzi é banheira quente, de hidromassagem, aqueles jatos que borbulham e relaxam, revigoram. Jacuzzi pode ser o sinônimo de spa ou furor. Nós estamos aqui nessa região de Boipeba, um polo turístico, e nós temos hotéis fantásticos com vistas belas, com jacuzzis à disposição. É interessante que o J. Packer, ele em seu livro, é daí que eu cunhei esse princípio jacuzzi, mas usando esse nome jacuzzi que comumente nós usamos aqui em Boipeba. Ele usa o termo banheira quente, que é mais simples. E aí, por que você usou jacuzzi? Porque eu queria trazer algum tipo de curiosidade para você. Olha o que ele diz. Outro dia, quando eu me sentei naquela banheira quente, me deliciando, eu fui me ajustando à sensação de ser envolvido por aquelas bolas de jatos de massagem por todos os lados. Aí me ocorreu o seguinte: rapaz, essa banheira quente é uma espécie de símbolo do evangelho moderno. É um ciclo perfeito do caminho moderno que a religião vem tomando. Essa experiência de banheira quente, ela é deliciosa, ela é relaxante, ela é preguiçosa, despreocupante, e nada exigente. Que esforço que eu estou fazendo para estar aqui? Nenhum. Mas é uma experiência muito agradável. É até divertido estar aqui. Mas, se não houvesse para nosso cristianismo nada mais do que essas situações relaxantes de banheira quente, que muitas vezes Deus nos dá essa oportunidade de ter, esse cristianismo seria apenas uma busca pelo próprio prazer, mas de uma forma não centralizada em Deus, mas apenas no bem-estar. Seria uma experiência autoabsorvente de repouso e sentimentos felizes, evitando tarefas árduas, evitando a todo custo atitudes impopulares, relacionamentos desgastantes. E aí a gente não alcançaria a centralidade bíblica em Deus e a vida de carregar a cruz para a qual Jesus nos chamou. E a gente iria anunciar ao mundo nada mais do que a nossa própria decadência. Essa descrição que Packer faz, ela deve nos alertar, nos chamar a atenção.
Que tipo de cristianismo eu estou vivendo e estou me ajustando, né? Nós temos crentes que vivem escravos de estímulos externos. É claro que no início da caminhada cristã a gente precisa ter alguém que nos estimule. Mas quando vai passando 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e a pessoa nunca aprende a discipular outros, a caminhar com a própria perna, tem alguma coisa errada. Então, verdade que tem aqueles que infelizmente têm vivido escravos do estímulo, e o pior de tudo é que tem aqueles que nem com o estímulo reagem. E aí a gente vê na vida prática todo esforço que eu e todo o grupo de formação de liderança espiritual tem feito, gravando esses vídeos. E ontem a gente teve uma reunião onde eu pude compartilhar um pouco disso tudo que eu estou processando no meu coração. Pessoas que justificam a sua atitude de apatia por falta de estímulo. E tem sido dado muito estímulo. Irmãos, olha, plano bíblico de leitura anual, vamos lá. Vamos ler a palavra. Você tem lido a palavra? Ah, não estou entendendo nada. Você tem orado? É claro que todos nós, nas devidas proporções de cada um, todos nós somos falhos. Nós nunca estamos dentro do que nós sabemos que as Escrituras estipulam, porque nós estamos ainda sofrendo a influência do pecado e estamos no processo de santificação. Nós sempre estaremos aquém das exigências de Deus, mas nós temos que ser exemplos, não de perfeição, mas exemplos de progressão, crescendo, avançando para um alvo. E aí, muitos cristãos justificam a sua apatia por falta de estímulo. Só que esses que reclamam a falta do estímulo são os que menos fazem aquilo que reclamam como falta. Ou seja, ninguém ligou para mim. Essa pessoa, via de regra, não vai ter ligado para ninguém. Porque ninguém se preocupa comigo. Você está tão ocupado esperando que alguém se preocupe com você que você esquece de se preocupar com o outro e de fazer aquilo que você sabe que é importante que alguém faça com você. Mas você precisa lembrar que você é o outro dos outros e tem que cuidar de gente. Nós somos chamados para cuidar de pessoas. Por isso, irmãos, quando Cristo, por si mesmo, ele não é estímulo suficiente, aí o crente vai ter que viver escravo de anestésicos. Aí vai ter o culto como uma espécie de anestésico da sua dor. Vai ter o aconselhamento, não como aconselhamento em si, para mudança de vida propriamente, mas apenas como uma espécie de energético para se livrar do cansaço. E aí muitos vão fazer do culto um ambiente de evangelho Guaraton ou de Red Bull. Uma coisa é você chegar no culto exausto, exaurido por ter vivido uma semana para a glória de Deus, discipulando pessoas, tendo conversas difíceis, vivendo em prol do reino. Outra coisa é aquela pessoa que não se envolveu em nada durante a semana com o reino, e aí ainda deseja que o culto seja uma espécie de estimulante para viver mais uma semana para si mesmo, e tão somente ocupado e preocupado com o seu bem-estar e com a estabilidade financeira. Por isso, então, irmãos, que esse cristianismo sem Cristo transformou Jesus, ou caricaturou Jesus, em uma espécie de treinador com um plano de vitória no aqui e no agora. Então, o meu cristianismo é um compromisso com a fuga do sofrimento, a fuga do desconforto. E aí a pessoa não quer ter nenhum tipo de esforço nem desgaste
Como se o fato de Jesus ter dado a vida por nós na cruz do Calvário fosse tão somente para nunca a gente precisar se arriscar e se expor. Ah, já que ele se expôs por mim, então não vou me arriscar por ninguém, nem me expor por ninguém. Cristo fez um sacrifício único e suficiente para salvar pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós somos embaixadores dessa mensagem. E nós, então, nos desgastamos como se Deus, por intermédio de nós, está fazendo a paz com os homens. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que nos envolver com pessoas, nós temos que anunciar a mensagem da cruz. E daí muitos cristãos vivem como se Deus olhasse para ele e falasse assim: olha, isso mesmo, seja responsável, não se exponha demais não, seja esperto, racionalize tudo em nome da fé. Diga assim: olha, eu não me envolvi porque eu estou correndo atrás do pão de cada dia agora. Eu vou esperar que o pão caia do céu? É claro que a gente não está pedindo, irmãos, que a gente tenha uma fé romântica. Nós temos que ser responsáveis, claro que sim. Mas entenda bem, muitos de nós usam justificativas vez após vez e vivem como se Deus, mais uma vez, olhasse e falasse assim: olha, viva confortavelmente, em nome do meu filho, em nome de Jesus. Faça algo, quando der, apenas viva sem usar palavras. Vá pregando com a sua vida, testemunhando. Quando der, você prega o evangelho, mas não precisa ficar se preocupando em pregar. E aí a gente vai vivendo como se o evangelho fosse apenas vivido por um testemunho apático, apagado, que não se dispõe a pregar, a anunciar, como se o evangelho não viesse pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. E muitos vão continuamente vivendo como se Deus olhasse para a pessoa e falasse: ah, se envolva, vá para o culto. Quando tudo isso passar, o culto público, mas assim, ó, vá quando não negociar o seu bem-estar, tá bom? Então, quando você tiver com muita dor de cabeça, quando você tiver tido algum problema desconfortável em casa, com o cônjuge, com o filho, você está se sentindo mal, então não precisa ir. Ah! Quanto ao seu envolvimento com a igreja também, eu quero te lembrar uma coisa. Olha, esse pessoal da igreja não merece, não. Eles ainda acham que quando isso tudo passar, ainda vão ter o privilégio da sua presença, de vez em quando, né? Desde que não comprometa o seu bem-estar. Então, não negocie o seu conforto. E aí, irmãos, a gente vai dando um testemunho prático, na verdade, de indiferença. Totalmente indiferente ao que é pregado, ao que é anunciado, ao envolvimento com as atividades do reino. E aí é como se Deus estivesse mais uma vez olhando e falando assim: olha, você é um cara esperto. Olha, ele não se expõe. Você já conhece esse pessoal da igreja. Você já conhece eles há tempo. Você sabe que aí você se expõe, depois você que sai de ruim. Então, olha como ele é esperto. Ele se envolve só quando dá, do jeitinho, fica na dele. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com essa postura apática, com o nosso envolvimento com o Senhor Jesus e com a sua noiva, a qual ele deu a vida por ela. Como se Jesus estivesse olhando e falando assim: olha, não se preocupe com o que esse pastor está falando agora, não. Na verdade, quem sabe do nosso relacionamento é eu e você. Ninguém mais se envolve com isso. E aí a pessoa vai vivendo um evangelho, uma fé,
tão privada, que se esquece com a dimensão pública da sua fé. Via de regra, essas pessoas pegam a doutrina correta, que é a salvação individual. Cada um dará conta de si a Deus. Mas aí pega esse princípio bíblico doutrinário correto e distorce para favorecer o que se quer viver. Uma fé egoísta, uma fé totalmente si mesmada, totalmente voltada para si mesmo, e não se envolve, não se permite ser aconselhado, ser pastoreado, ser confrontado. Então, infelizmente, esse evangelho jacuzzi, essa vida cristã jacuzzi, onde só busca o seu próprio conforto, criou uma linha de raciocínio como se a salvação fosse mais uma questão de ter nossa vida melhor agora, em termos de conforto e bem-estar, do que ser salvo. E de viver como alguém salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Muito bem. Eu quero falar sobre preguiça. Preguiça. Quando eu falo sobre preguiça, muitos vão olhar assim e falar, eu não sou preguiçoso. A gente presume que a preguiça é apenas algo para aqueles que são apáticos e moles para o trabalho braçal, para o trabalho do dia a dia, para o trabalho que conquista o pão de cada dia, de você acordar de manhã e de assumir suas responsabilidades para ganhar o dinheiro no final do mês. Mas eu não estou querendo falar sobre preguiça nessa dimensão. Preguiça é um pecado que acomete os que são apáticos e moles para as suas responsabilidades espirituais. Provérbios, o livro de Provérbios, esse livro fantástico, ele está preocupado e ocupado em unir o que a pessoa sabe com aquilo que a pessoa vive. É por isso que Provérbios são aleatórios, porque está falando da vida cotidiana. E Provérbios deixa muito claro, muito explícito que não existem sábios em teoria. Ou seja, não tem como você separar o que se sabe daquilo que se vive. Leonard Ravenhill, ele diz o seguinte: existe uma grande diferença entre mudar a sua opinião e mudar o seu estilo de vida. Tem muitas pessoas que são convencidas, mas não convertidas. Elas mudaram de opinião, elas concordam, mas elas não vivem. Sábio na teoria, que não consegue ser sábio na prática, é um sabido. Só sabe em termos de conhecimento. Mas Provérbios vai chamar essa pessoa que só é sabida em conhecer, mas não em viver, de tolo. O tolo é um dos personagens desse livro fantástico, que é o livro de Provérbios. É por isso que Provérbios vai dizer o seguinte: olha, adoração que não se transforma em ação não é adoração. É um resumo com as minhas palavras. Um dos personagens de Provérbios é o preguiçoso. O preguiçoso é aquele que é o oposto, contrasta o sábio. O preguiçoso no livro de Provérbios vai dizer que o preguiçoso não é uma pessoa de confiança. Ele é alguém sempre insatisfeito, reclama, mas não age de acordo com aquilo que ele reclama. Ele reclama, mas não faz. Mas a igreja está muito parada, o pessoal está muito parado, mas na hora prática ele também está. E aí o livro de Provérbios vai dizer o seguinte também, que o preguiçoso é cheio de desculpas. Olha, não deu, rapaz, porque eu estou ocupado pra caramba, eu estou com um negócio aí e tal. E é incrível. É incrível como tem gente na quarentena na correria. Eu não duvido, mas é incrível. É impressionante. É claro que as demandas de cada um são diferentes.
E realmente tem gente que está correndo na quarentena e tem que correr mesmo. Agora, o preguiçoso, ele também nunca termina nada. Tudo que ele começa, ele para no meio do caminho. Ele é incorrigível. O preguiçoso, quando vai ser confrontado, ele tem uma habilidade incrível de se justificar. Agora preste atenção aqui comigo. Eu vou ler um provérbio, provérbio 24. Vamos ler o versículo 30 ao 34. Então lembre o que eu disse. O preguiçoso, espiritualmente, não quer dizer que ele seja preguiçoso fisicamente, na correria do dia a dia. Então é possível que você seja uma pessoa correria, cai para dentro do trabalho mesmo, mas seja preguiçosa espiritualmente falando. Eu convido você a ler esse provérbio comigo, tendo em mente a preguiça espiritual, certo? Olha só. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. Ele estava todo cheio de espinhos. Imagine uma vida espiritual assim. Sua superfície estava tomada de urtiga. Seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, eu comecei a pensar, a refletir, e olhando eu obtive instrução. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim chegará tua pobreza como um assaltante, tua miséria como um homem armado. Então lembre, o preguiçoso que eu quero me deter não é o preguiçoso físico para conquistar os bens materiais, mas é o preguiçoso espiritual. Preste atenção, a palavra de Deus ela diz o seguinte, que a gente deve buscar o suficiente no âmbito material e ser esforçado, ambicioso no espiritual. Então, olha, no que diz respeito ao pão de cada dia, seja satisfeito com água, comida, roupa para vestir, um teto. Se contente com o básico. Agora, com o que diz respeito ao espiritual, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas materiais vão sendo acrescentadas. A gente vive o contrário, a gente muda a ordem. A gente vive como se o texto dissesse assim: busque as outras coisas em primeiro lugar. E a vida espiritual vai sendo acrescentada. Então a gente inverte a ordem e a gente passa a viver uma vida ambiciosa, ocupada, esforçada em conquistar aquilo que o Deus prometeu que seria acrescentado. Agora, quando a gente fala assim, não, eu não busco atrás de coisas, eu não fico correndo atrás de coisas materiais, não. Eu estou buscando o básico para viver. Não é riqueza, não. A gente mascara, dá um retoquezinho para ficar menos agressivo e fala, na verdade, pastor, tudo que eu quero é estabilidade financeira. Não adianta a gente fazer retoques. Muito cuidado. A gente vai tentando racionalizar a fé. Ah, eu não posso esperar cair do céu. Eu não estou mais uma vez estou dizendo aqui, não estou convocando você a exercer uma fé romântica. E olha o que o texto diz, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços. E aí vai o texto apontando um contentamento ruim. Porque a pessoa vai vivendo totalmente conformada, habituada, de tal maneira que ela começa a pensar que é comum e que é natural ela viver uma vida totalmente apática espiritualmente por anos. E ela sabe que está mal por anos, mas não toma uma atitude prática de mudança. Nós precisamos, irmãos, nos desgastar, ter atitude, ter responsabilidade com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter ambição por conhecer mais do Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Eu pesquisei alguns sinônimos da preguiça. Eu sei que alguns têm resistência com essa palavra preguiça, mas eu quero convencer que preguiça, ela é muito mais, digamos assim, é um problema muito mais profundo
do que nós podemos imaginar. Eu separei os sinônimos em 3 categorias. Primeiro, a categoria que prioriza a conveniência, e conveniência também é um sinônimo de preguiça, comodismo, conforto, que prioriza evitar dificuldade e responsabilidade, inatividade, inércia, desambição, conformismo, e por último, que prioriza ações em prol de si para si, egoísmo, individualismo. Todo preguiçoso é egoísta, individualista. Ele só pensa nele, no seu conforto, no seu bem-estar. E ele pode até ajudar. Ele pode até se dispor a ajudar um pouquinho de si mesmo. Quando não negociar seu bem-estar. Rapaz, vamos ver aí se tá. Vamos ver mesmo. Marcar o discipulado? Não, vamos ver. E indiferença é um sinônimo. A pessoa indiferente. E aqui eu quero trazer aplicações práticas. Você pode estar vivendo uma vida cristã totalmente diferente. Você está vendo o esforço da liderança gravar vídeo, em estar encorajando a igreja no WhatsApp. O preguiçoso espiritualmente indiferente, ele vai olhar o WhatsApp depois de um tempão, vai olhar assim, rapaz, 60 mensagens, olha aqui, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, bobagem é bom dia. A pessoa só fica dando bom dia, compartilhando coisa que não tem nada a ver. Ou seja, o cara é tão diferente, a mulher pode ser tão diferente, o que se diz cristão, mas tem vivido uma vida preguiçosa, apática há anos, pode ser tão diferente que não está preocupado e ocupado com os interesses de Cristo que deu a vida pela noiva. Nós somos convocados a dar vida pela noiva, a encorajá-la. Não é para chamar atenção para nós somos amigos do noivo, mas é falar bem do noivo para a noiva, para que a noiva se apaixone cada vez mais. Nós queremos ver o nosso grupo do WhatsApp, irmãos, encorajado, um se preocupando em ser conectado com o outro. E eu quero desafiar você. Nosso Zap tem muitas pessoas, tem muitos membros que você não conhece. Tente adicionar no privado. Fala, meu irmão, eu faço parte da mesma igreja que você. Eu quero conhecer, meu nome é tal, muito bom ter seu contato. Deus abençoe você. Vamos criar relacionamentos, não apenas viver com um grupo que é mais conveniente, que é mais confortável para nós. Nós temos que encorajar os novos que estão chegando, as pessoas que estão no meio dessa pandemia, com o coração aflito. Eles querem se resguardar debaixo das asas de Cristo Jesus. E nós vamos evidenciar esse corpo de Cristo aqui na terra, completando as aflições de Cristo. Nas reuniões do aplicativo, você tem realmente se esforçado? Eu sei que tem aqueles que o aplicativo não foi compatível com o seu celular. Mas tem aqueles que, será que tentou? Será que você tem se preocupado em participar mesmo, em colocar a cara, em se envolver nas reuniões e falar, se expor? Nós somos chamados para nos expor pelo Evangelho, para a glória de Deus e para cuidar da igreja de Cristo Jesus. Eu coloquei uma pergunta no nosso Zap, nosso WhatsApp, nosso grupo, e eu deixei essa pergunta como reflexão, eu quero lê-la aqui. Como ficaria a sua igreja se todas as pessoas da igreja tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Como é que ficaria a nossa igreja? Se todo mundo tivesse se dispondo na mesma medida que você se dispõe pela igreja. A igreja estaria bem, forte. Você tem evidenciado o amor de Cristo. Você tem acompanhado as devocionais em 1 João. Você tem visto o que é que 1 João diz sobre aquele que não ama o seu irmão, não se dispõe, não se desgasta por ele. Você tem estado assim na sua vida cristã? Você quer mudar? Você quer ser transformado? Você sabe qual é o início do processo?
O início do processo é você assumir que é um preguiçoso, é uma preguiçosa, espiritualmente falando. É um tolo, é uma tola de Provérbios. Esse personagem que caracteriza todos aqueles que sabem o que é certo, mas insistem em viver do seu próprio jeito, sendo sábios aos seus próprios olhos. Nós tratamos a preguiça na nossa cultura com muita liberalidade, muita suavidade. A gente suaviza. Na Bíblia, a preguiça não é não fazer nada. Não é algo neutro. De modo como se Deus estivesse olhando assim e falando: vamos ver o que é que ele vai fazer. Aí então a gente vai poder saber que tipo de pessoa ele é. Não, irmãos, não é assim. Não é como se Deus olhasse: olha como ele não faz nada. Ele fica na dele, ele só observa. Mais uma vez, eu quero repetir isso. Como se Deus, olha só como ele foge de confusão. Rapaz, é isso mesmo, para depois ele não sair de ruim na história. Olha aqui para mim. Jesus no Sermão do Monte diz: bem-aventurados são os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. Mas preste muita atenção. Também é o mesmo Jesus que diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então como é que você une esses dois textos que parece que estão se contradizendo? Preste bastante atenção. Muitas pessoas agem se enganando, pensando que são pacificadores, quando na verdade são amantes da paz. Um pacificador, de acordo com Jesus, é aquele que está disposto a sofrer o desconforto de um conflito, porque ele sabe que isso pode resultar em paz. Ou seja, o pacificador de verdade, de fato de verdade, não é aquele que foge do conflito, que foge do problema. É aquele que entra no olho do furacão do problema, se lança no problema. Tem um casal que está em crise e são meus irmãos em Cristo, principalmente. Eu vou intervir. Eu vou intervir naquele cara que está totalmente desgarrado. E eu vou lá. Ele pode não gostar de mim. Ele pode depois me fazer como alguém que é ruim. Ou seja, eu saí de ruim do processo. Mas eu vou lá e faço. É isso que são os pacificadores diante de Cristo Jesus. Jesus, ele assumiu, ele entrou no olho do furacão do conflito. E a palavra de Deus diz que não foi dado a nós o privilégio apenas de crer nele, mas de completar as aflições dele. Por isso, irmãos, paz não é apenas ausência de conflito, mas com frequência é o resultado do conflito. O amante da paz, vamos dizer assim, o preguiçoso, ele é amante da paz porque ele tem tanto medo de se desgastar, de evitar tudo. Ele tem a postura de evitar tudo que lhe cause esforço, que lhe cause desconforto. Ele é tão consumido em não ser perturbado por nada e por ninguém, assumir responsabilidade, ele vai permanecendo sem se envolver, totalmente inerte em relação a uma leitura aprofundada da palavra de Deus, para não ter que ser confrontado. E aqui eu vou compartilhar um pouco a minha experiência. A minha família, eu e minha família, a gente fez exame de rotina. E aí minha esposa conseguiu um contato com um médico no WhatsApp, tirou uma foto do resultado dos meus exames e ele falou: olha, ele está bem acima do peso. E aí minha esposa, Sara, foi até mim e falou assim: ele está perguntando a sua altura e quantos quilos você tem. Aí eu, para com isso, ele vai dizer que eu estou acima do peso e tal. Sabe o que é interessante? O preguiçoso, ele detesta ser confrontado na área da preguiça dele.
E eu sempre tentei justificar a falta de atividade física. E agora, com muito esforço, eu estou tentando vencer, pedindo ajuda para irmãos que me encorajem. E Deus tem usado muito aí a vida de Jefferson para me encorajar e a gente tentar sair para correr de manhã, bem cedo, claro, tomando os devidos cuidados. Mas, irmãos, não fazer nada é fazer mal. E aqui traz de volta o conceito para a preguiça espiritual. Para pecar, basta você não fazer nada. Depois da queda, o mundo já está se deteriorando. Basta você ficar sem fazer faxina, nem limpar nada na sua casa por uma semana e você vai perceber. Basta você não fazer nada e tudo se desgasta. Tudo clama por manutenção. Absolutamente tudo. O corpo, os objetos, o patrimônio, a vida espiritual não é diferente. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. E aí Deus foi trazendo, por meio dessa questão física minha, as muitas áreas na minha vida espiritual que eu vou tendo a tendência de procrastinar demais, de saber áreas práticas da minha vida que eu preciso tomar medidas de mudança urgente, e eu vou procrastinando, e eu vou tentando me justificar. Preguiça não é apenas alguma coisa que não se faz, mas alguma coisa, preste atenção, que ao não ser feita, se torna algo feito contra Deus, que tem nos alertado. Nós não somos autônomos para avaliar nós mesmos. Nós não somos árbitros das nossas ações. Deus ocupa esse lugar. Deus é a referência última para nos avaliar de fato, de verdade. Não queira se autoavaliar tendo por base essa atual tolerância da nossa geração em relação a esse pecado da preguiça, julgando a preguiça como um pecado relativamente inofensivo. E aí vai vivendo do jeito que bem entende. A preguiça é um problema de fé. Sabe por que a preguiça é um problema de fé? Porque não se nasce preguiçoso, vive-se preguiçosamente. A preguiça não é um problema exclusivo do preguiçoso, mas torna-se um problema de todos à volta, porque vai afetando todo mundo, afeta todo mundo que está à sua volta, toda a sua família. E aí, a esposa, os filhos, a igreja vai sentindo esse reflexo. A esposa começa a ter atitudes práticas que incomodam o marido e vice-versa. E aí, tendo por base que a esposa está tendo uma atitude desgostosa, então, em resposta, eu ajo de uma forma que deixe ela incomodada, ele incomodado, porque não está merecendo. E a gente começa a viver a comunhão no casamento, na família, com base no mérito. Aí a esposa não é banhada com as escrituras, não é discipulada. Mas depois o marido espera que ela tenha atitude de uma crente madura. E aí, por ela não estar sendo uma crente madura, ele também, em resposta, vive de uma forma imatura espiritualmente. E vai assim, um justificando a atitude do outro. E vai se tornando algo terrível. Os filhos sentem um reflexo porque não tem rotina, não tem disciplina, não são disciplinados quando precisam ser disciplinados. E aí, em nome de um pseudo-amor, não disciplina, não tem limite, fica com o celular na mão o tempo todo, faz birra e aí conquista o que se deseja. E você, adolescente que está me ouvindo, muito cuidado. Muito cuidado, porque você não pode ser um amante desse período de quarentena. Você tem que se preocupar, como eu sei que muitos de vocês estão preocupados, mas não se habituar a esse ritmo. E isso vale para todos nós, as mais diversas faixas etárias da nossa igreja. Eu pergunto para você,
Como é que você tem vivido? Olha aqui para mim, mais uma vez. O preguiçoso espiritual, eu disse, não necessariamente é um preguiçoso físico. Mas o preguiçoso no físico, via de regra, é um preguiçoso espiritual. Sabe por quê? Porque não tem horário de dormir, não tem horário de acordar, acorda 9 da manhã, meio-dia, isso está errado e precisa ser mudado em nome de Jesus. Isso traz implicações práticas para a sua vida espiritual. Vai se entregando ao marasmo e o corpo vai tomando espaço e forma. É como se fosse um jejum ao reverso. Em vez de praticar o jejum para amortecer a carne, vai vivendo de acordo com aquilo que a carne está pedindo, e aí a carne vai tomando conta e ela assumindo o domínio. Muito cuidado com isso, irmãos. O horário de dormir. Uns dormem 1 da manhã, 2 da manhã, acordando tarde, a indisposição, a limpeza da casa. Como é que está a limpeza da sua casa? A manutenção da sua casa? Você é aquele tipo de pessoa que vai procrastinando consertar uma coisa na casa o tempo todo? Como é que está o seu banheiro? Como é que está o ambiente da sua casa? O seu quarto? O seu jardim? Irmãos, tem pessoas que a gente, quando entra na casa, sente vergonha por ela. Mas o que preocupa é que às vezes a pessoa está tão habituado, que começa a ver como comum aquilo ali. E ela não sente vergonha por nós. Lembre, o que seria do trânsito sem semáforo? Regras protegem vidas, muitas vezes. Então a regra é algo bom, impor limite. Disciplinas espirituais, o nome já diz. Você não pode fazer aquilo que você sabe que precisa fazer espiritualmente apenas quando está com vontade. Os prejuízos da preguiça são inúmeros. No âmbito pessoal, presta atenção, só uma fé defeituosa pode conviver bem e tranquilamente com um pecado tão crônico. Ou seja, a pessoa vive como se ainda fosse escrava do pecado. Como, pois, nós que morremos para o pecado permaneceremos nele? De modo nenhum. Cristo nos libertou para que verdadeiramente a gente fosse livre. O pecado também tem implicações práticas transcendentes, ou seja, além do aqui e do agora. Um cristão só pode conviver bem com a preguiça se estiver convivendo mal com Cristo. Você tem se identificado com essa palavra? Não tem como você estar convivendo bem com Cristo, vivendo um marasmo contínuo espiritualmente falando. Sem atitudes práticas de ler a palavra, de se esforçar. Não estou entendendo, mas estou ali. Ai, o plano hoje é muito capítulo. Eu vou ali. E tá junto, sendo encorajado, encorajando outros. Olha o que Jesus diz. Aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. A obra que Cristo fez foi dar a vida pela igreja e se entregar por ela. Você tem feito isso? Você pelo menos consegue encorajar alguém para assistir o vídeo? Jesus também diz, se me amardes, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Você ama Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Você ama Jesus? Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Quem não me ama, não obedece a minha palavra. Você ama Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Você tem se esforçado? Lembre, a fé, ela nos leva a viver uma vida de progressão. A gente não é exemplo de perfeição. Grave isso. Mas tem que ser exemplo de alguém que está progredindo, avançando. A preguiça é terrível, porque de uma maneira chocante
revela que nós não amamos a Cristo Jesus. Nós amamos o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa jacuzzi espiritual. A preguiça é terrível porque impede que aquilo que Cristo fez por nós, ao morrer na cruz em nosso favor, nos leve a fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Então, se a sua vida cristã tem sido vivida de modo tal que impede que você obedeça os mandamentos do Senhor, por marasmo, por apatia, tem algo errado. Se alguém afirma ser cristão, mas continuamente não faz aquilo que Cristo lhe pede, demonstra que o pecado da preguiça é péssimo, pois revela um pecado mais grave ainda, o da mentira. Sabe por que o da mentira? Porque você está vivendo uma fé totalmente desassociada da fé que você diz propagar. Ou seja, você diz ter uma fé que você na prática não vive. Nós temos que viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós acreditamos, mas não vivemos de acordo com aquilo que nós dizemos acreditar, nós estamos vivendo uma mentira. Se o ponto máximo da sua fé é sempre ficar se lamentando que não lê a Bíblia, que ninguém te ajuda. Meus irmãos, há quanto tempo você tem vivido assim? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Será que o ponto máximo da sua fé sempre é continuar eternamente no âmbito físico, no aqui e no agora? Se lamentando e o tempo todo dizendo ninguém que me ajuda, ó céus, ó vida. Ou seja, a pessoa que o ponto máximo é sempre se lamentar e se justificar o tempo todo. Agora, por quê que você nunca consegue pôr em prática a sua fé? Para de se lamentar do porquê que você não consegue nunca pôr em prática a sua fé e para de se justificar de o tempo todo querer dizer o porquê que você não está conseguindo colocar em prática a sua fé. Ah, é a correria. Vem a quarentena, derruba a correria. Aí vem o início da quarentena, é aquele êxtase. Agora que está tudo no processo de saturação, todo mundo desanima. Como é que a gente vai mudar isso? Se a pessoa só se lamenta, se justifica em relação ao porquê que não consegue nunca pôr em prática a fé, então isso pode significar que na verdade você nunca foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Se você não for exemplo de progressão, tem algo errado com a sua fé. Deus não faz obra com defeito. O defeito tem que estar em nós. Que o ponto alto da sua fé, em nome de Jesus, seja você descrevendo experiências profundas com Cristo, experiências na sua vida interior que está se manifestando na sua vida exterior, frutos dignos de arrependimento. Você tem dado frutos dignos de arrependimento. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Cristo obedeceu ao Pai até o fim, mesmo quando a obediência lhe custou tudo. Então, preste atenção, olha que lógica. A gente acha que a pessoa aqui na Terra que está vivendo uma vida obediente a Deus vai ser livre, vai ser livrada de tragédias, de sofrimento o tempo todo. Mas a obediência de Jesus levou ele a morrer na cruz. Que você seja levado a dar vida até a última gota em nome de Jesus. Não fuja do sofrimento, do desconforto. Dê a vida em prol do Evangelho. Dê a vida por inteiro ao Senhor Jesus. Para de fugir da cruz. Negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Eu queria, nessas últimas palavras, dizer o seguinte: Jesus deu a vida por um povo que não merece. Nós não merecemos isso. Então pare de se comportar como se a igreja não merecesse você. Para de se colocar numa posição acima de Jesus. A igreja não merece é a Jesus. E ele se entregou por um povo como eu e você que não merece. Então se entregue. Eu lembro de um quadro visto por Zinzendorf, aquele que iria dar início aos irmãos morávios. E naquele quadro tinha assim, Jesus dizendo: tudo isso eu fiz por ti. Que fazes tu por mim? E Zinzendorf se entregou por inteiro. Os irmãos moravianos se vendem como escravos para poderem propagar o evangelho no meio dos escravos que não tinham acesso. Que a gente possa dar as mãos e lembrar, juntos somos mais fortes pelo reino. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa aplicar essa palavra, essa reflexão no seu coração. Que a gente possa se dispor a viver uma nova fase. A entender que a nossa família precisa de uma nova atitude. O nosso cônjuge precisa de uma nova atitude nossa diante do Senhor Jesus. Os nossos filhos, a próxima geração, a igreja precisa que a gente se desperte e viva um evangelho verdadeiro na prática. Parar de ficar olhando para os outros e se comparando com os outros e lembrar que não há um justo diante de Deus, nenhum sequer, mas Ele nos salvou e Ele deu a vida por inteiro para que a gente pudesse dar a vida por inteiro a Ele e uns aos outros, amando a Deus e ao